Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos celebrando a nossa igreja o que nós chamamos de tempo comum. Eu vou recordar para vocês algumas informações sobre o que significa esse tempo comum. A igreja, ela tem um ano litúrgico, né? E nesse ano nós temos os tempos. Temos tempos fortes, como o tempo do Advento, o tempo do Natal, o tempo da Quaresma, a Semana Santa, a Páscoa, enfim. E nós temos o tempo comum, que é o tempo ordinário da nossa liturgia, um tempo mais longo. Nós falamos comum, mas não significa que ele não seja importante. Aliás, é um tempo muito importante, ele é mais longo, são 34 semanas, divididas em duas partes, em 2 ciclos. A primeira parte iniciamos logo após a festa do batismo do Senhor e vamos até a Quaresma. Retomamos depois da festa de Pentecostes até a festa de Cristo Rei. E nós seguimos Jesus na sua vida pública. Cada ano nós lemos um evangelho. Falamos ano A, ano B e ano C. Nós estamos no ano B, que é o evangelho de São Marcos. Marcos é uma espécie de catecismo que os primeiros cristãos utilizavam para preparar os membros que entravam na comunidade. É uma catequese de iniciação cristã. E 2 perguntas Marcos procura desenvolver, trabalhar no seu texto. A primeira é quem é Jesus? E é claro, ele dá uma resposta. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus, ou Filho do Homem. E depois, o que significa seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando a leitura do Evangelho de Marcos. Domingo passado lemos João, né? E hoje é o primeiro texto do Evangelho de Marcos. Logo após o batismo, Jesus ele sai então e começa a sua vida pública. As primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, né? Essa: o reino de Deus está próximo. Né? Convertam-se e acreditem, procurem seguir o Evangelho. Né? Jesus fala do anúncio do reino e fala da conversão. Essa expressão, reino de Deus, Mateus fala reino dos céus, Marcos mais é reino de Deus, é o tema central na missão de Jesus. Ele veio anunciar o reino, né? Que é a própria presença de Deus na nossa vida. É uma presença gratuita, uma presença próxima, Marcos fala no seu Evangelho. O reino de Deus está próximo, diz Jesus. Em Jesus, Deus se aproxima de nós, com o seu amor, com sua paz, com a sua justiça. E para esse reino, nós devemos voltar à nossa vida, à nossa conversão. Logo após essas primeiras palavras, nós temos então o chamado desses primeiros discípulos em Marcos, né? Pedro, André, Tiago e João. Pedro, André são 2 irmãos e Tiago e João são 2 irmãos. São os primeiros que foram chamados às margens lá do lago de Genezaré, porque eles eram pescadores, né? Vamos prestar atenção em algumas características desse chamado, dessas vocações, vamos dizer assim. É Jesus que toma a iniciativa e chama a pessoa naquele contexto. Eles eram trabalhadores, né? Pescadores, homens simples, e são essas pessoas que Jesus chama para constituir a sua família. Depois ele vai completar com os outros, né? E Jesus então que toma a iniciativa e que exige uma resposta. Eles deixam tudo, né? Deixam as redes, deixam o trabalho e começam a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado nós já rezamos, né? Pela nossa vocação. Hoje também somos convidados a rezar. Nesse domingo somos convidados a rezar pela nossa vocação. É Deus que nos chama, confia em nós, né? Exige da nós uma resposta que é seguir. Claro, nós temos na igreja vocações específicas, ser um padre, ser um consagrado, um irmão, né? Como nós falamos, religioso, religiosa, mas também os leigos, né? É uma vocação muito importante, né? Vocação na igreja e vocação nas diversas áreas da vida, na família, no trabalho, na escola, enfim, na política, na cultura, em todos esses ambientes. Rezemos pelas nossas vocações,
pela nossa vocação pessoal e pelas vocações da igreja, e pedindo principalmente que o Espírito Santo nos ajude a discernir e a perceber qual é a vontade de Deus a respeito da nossa vida. E sejamos generosos, porque se Deus nos chama, é porque Ele nos ama e confia que nós possamos também dar uma resposta na nossa pobreza de seguimento e de viver principalmente o Evangelho. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.